Boa noite. Eu não tenho nem voz mais. Falei, nem começou, já estou chorando. Ai, Jesus, como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Obrigado, Jesus. Porque meu marido falou uma frase muito interessante nesse processo que a gente passou. Ele falou, linda, contar um milagre é uma delícia, mas viver o milagre é tão intenso, é tão difícil. Viver esses dias que nós vivemos, esses últimos, vamos por aí, 90 dias, não foi fácil, mas nós chegamos até aqui. Como disse essa canção que a gente acabou de cantar, se eu estou aqui é porque Ele me segurou. Ele abriu portas, Ele fez coisas que só Ele poderia fazer. E eu estava perguntando para Deus quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, por quê? Por que eu vou contar esse testemunho nesse dia, nesse tempo? E é interessante que eu estou contando isso há poucos dias da semana da virada. E vocês vão entender ao longo do testemunho por quê. E Deus me disse, é para aquecer e incentivar o coração dessas mulheres, para a chuva de avivamento que eu estou trazendo nessa cidade. O Senhor quer preparar o seu coração. O que aconteceu comigo e com outras pessoas que vão contar os seus milagres ao longo do tempo, né, Fer? É para que você seja incentivado a viver milagres. A viver milagres. E enquanto eu ensaiava e treinava para vir aqui falar, o Senhor me lembrou do Salmo 23, que todo mundo já sabe de cor, né? Que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Eu não sei se a versão que eu vou ler aqui é a mesma, tá? Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Amém? Amém. Esse texto termina dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero ser bem rápida, né, Lari? A gente não tem muito tempo. Mas, quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade. E eu comecei a maratonar a Bíblia. Sabe como a gente faz com série da Netflix? Eu fazia isso com a Bíblia. Na época não tinha Netflix. E eu li a Bíblia, assim, dia e noite, noite e dia. Eu só parava para lavar a louça para minha mãe e para ir para a escola. E eu amava a palavra de Deus. E eu lia e eu falava, eu quero conhecer desse Deus que quis ser meu amigo. Que entrou no meu quarto numa tarde e falou, Grazi, eu quero ser seu amigo. E eu queria conhecer desse Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, porque era a única forma de eu conhecê-lo. E essa não é a minha primeira Bíblia. Eu procuro cada ano ler uma Bíblia nova para ter anotações diferentes nela. Na verdade, essa é uma Bíblia de 2018. Vocês vão entender por que também eu trouxe ela. E na minha Bíblia, na minha primeira Bíblia, nos versículos que eu não entendia, eu colocava um ponto de interrogação. Os versículos que eu queria viver, eu colocava um ponto de exclamação. Porque eu falava, Deus, se o que está escrito aqui é verdade, eu quero viver. E se você pegar essa Bíblia, todos os milagres estavam marcados lá. Deus, eu quero viver milagres. E eu comecei a perseguir os milagres. Eu falava, Deus, eu quero viver milagres. Se o Senhor cura, então eu quero ver na minha frente. Eu quero ver paralítico andar, eu quero ver cego enxergar, eu quero ver surdo ouvir. Eu quero ver as pessoas sendo curadas, as chagas saindo do seu corpo. E eu orava fervorosamente por isso. E eu falava, Deus, eu quero milagres. Eu quero viver milagres. Se isso que está escrito aqui é verdade, eu quero viver. A palavra de Deus é viva e ela é para mim hoje.
Ela não é um livro ultrapassado. E eu orava, e eu orava. Deus usava a minha mãe. Minha mãe tinha o dom de cura. E eu passei a andar com ela, porque eu queria ver milagres. E eu vi muitos milagres. Eu vi mulheres estéreis terem filhos. E minha mãe chegava no lugar, você não precisava falar para ela que você estava com alguma dor. Ela sentia no corpo dela a dor. E ela chegava e falava assim, olha, você está com dor de cabeça, Deus mandou eu orar por você. E ela orava e a pessoa era curada. E eu comecei a viver nesse meio de milagre. A minha mãe tinha um tumor assim no braço, e o médico falou, vai precisar operar, né? Minha mãe falou, não vai operar coisa nenhuma, Deus vai me curar. Ela era aquelas irmãs do coque fervorosa. E ela começou a orar, ela passava óleo de cozinha mesmo. Todo dia ela pegava o óleo de cozinha e passava ali no tumor e falava, pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. E ela marchava na cozinha e falava, pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. E em 7 dias aquele tumor sumiu do braço da minha mãe. E eu vi isso. Eu fui crescendo nesse ambiente de milagre. Eu fui sendo forjada nesse ambiente de milagres. Mas lá para os 16 anos eu tinha um amigo, eu tocava um instrumento, eu tocava violino e estava aprendendo um segundo instrumento. E esse menino era meu professor de trombone. Ele chamava Alex. E ele acabou de dar aula, ele saiu da igreja, na rua de cima, ele bateu o carro num poste. E ele foi para o UTI. E a igreja orou, e nós oramos, e eu que cria no milagre, Deus vai curar o Alex, Deus vai fazer, vai acontecer. E com 21 dias ele veio a falecer. Aquilo foi um choque para mim, foi a primeira vez que eu vi Deus não fazer alguma coisa. E eu não parei de crer em Deus, mas eu parei de perseguir os milagres. Eu parei de orar por eles. Porque na minha cabeça eu falei, se Deus não ressuscitou o Alex, se Deus não curou... Eu fiquei muito chocada com aquilo tudo que a gente viu. Ele era uma pessoa muito próxima minha. E eu comecei a ficar cética com milagres. Às vezes eu via milagres na igreja, eu falava, isso aí aconteceu espontaneamente, não foi Deus. A pessoa tomou remédio e foi curada. Isso aí... E eu comecei a ficar cética dessa vida de milagres que a gente vivia. Mas, para não prolongar, muitos anos se passaram, eu fui chamada para a missão, e na missão não tem como não viver milagres. E quando eu voltei da Jocum, Deus falou para mim, vai para a Igreja Batista. E ali eu fui imersa de novo naquele mundo de milagres. A Lari pôde acompanhar isso. E Deus falou para mim assim, eu vou começar a responder às suas orações da adolescência. E eu comecei a ver cego ser curado. Eu vi o nosso pastor ficar cego e ser curado. Eu vi o pastor Domingos ser curado de câncer. Eu vi, não sei se a Lari lembra disso, que no Face a Face de Homens, um homem foi de cadeira de rodas e voltou andando, empurrando a cadeira de rodas vazia. Eu vi isso. E eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor é um Deus que faz milagres. E o meu casamento foi um milagre. O livro de Atos fala que a igreja primitiva ajudava uns aos outros. E eu falava, Deus, eu quero viver isso. E o meu casamento foi assim. Foi um ajudando o outro. E coisas extraordinárias aconteceram. Eu não ia ter festa de casamento, os irmãos se reuniram, a tia Cida, quem conhece a Cida, mãe do pastor Danilo, ela se reuniu o pessoal da igreja, e cada um deu um pouco, e quem está casando sabe quanto custa um casamento. Com R$2.000 fizeram uma festa de arromba para mim. Deus fez milagres, meu casamento foi um milagre, eu comecei a viver milagres de novo, porque eu voltei a perseguir os milagres, porque eu voltei a orar por eles, a acreditar que eles aconteciam. E como essa música que a gente cantou por último diz, ela em inglês, ela diz assim, são pequenos milagrinhos, né? São milhões de pequenos milagres. E às vezes a gente não presta atenção nos pequenos milagres que a gente vem vivendo ao longo dos anos. E a gente acaba não olhando pela ótica de Deus, mas o meu casamento foi um milagre. Foi um pequeno milagre do Senhor, e Ele foi fazendo outros. E como toda mulher, 2 anos de casada, a vida estava legal, agora vamos ter filho. Ai, que lindo, vai ser maravilhoso. Meu sonho sempre foi ser mãe de 3.
E quando a gente casou, a gente fez o curso de noivos, e no curso a gente é incentivado a combinar tudo isso antes de casar. Então, já estava combinado que a gente ia ter 3 filhos e que Deus ia fazer. Meu marido falava assim, mas como que nós vamos sustentar 3? Deus vai fazer. Deus é um Deus de milagres. E eu estava super feliz. Paramos de evitar e foi super rápido. Eu engravidei e veio meu primeiro positivo. E uau, eu fiquei tão feliz. E eu fui no médico, eu contei para todo mundo, eu postei no Facebook e contei. Mas com 3 meses eu comecei a ter um sangramento. E eu fui no médico, ele falou, vamos fazer um ultrassom. E eu fiz o ultrassom, e ele falou, Grazi, não tem mais batimento. Aí ele falou, mas, como você está eu estava de 9 semanas, 8 para 9 semanas. Ele falou assim, vamos esperar, né? De repente foi o meu aparelho que deu algum problema. E eu esperei até 12 semanas. Mas com 12 semanas eu tive um aborto. E eu perdi o meu primeiro filho. O meu chão abriu. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E Deus só dizia para mim, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. 3 meses depois eu estava num culto, lá na PIB de Marília, e um pastor botou a mão na minha cabeça e disse assim, Grazi, Deus mandou eu te dizer que Ele ouviu a sua oração e que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. 1 mês depois dessa palavra, minha menstruação atrasou e eu estava grávida. De novo, com muito medo, eu fui fazer o ultrassom. E estava lá o coraçãozinho batendo, tudo certinho. Eu tive uma gestação maravilhosa. E nasceu o Miguel, o meu primeiro príncipe, que veio me ajudar. Esse foi o texto que Deus me deu quando meu filho nasceu. Esse é o texto de Daniel 6. E eu estava lendo e Deus disse, o nome do seu filho será Miguel, porque ele é o seu primeiro príncipe que veio te ajudar. E eu fiquei feliz da vida. Estou curada, vivi o milagre. Deus fez um milagre, Ele restaurou o meu ventre. Eu não serei mais mãe de filhos de poucos dias. E eu falei, vamos tentar o segundo, porque é 3. Vamos embora. Agora não vamos parar mais. E aí eu esperei 1 ano e meio, mais ou menos, e tentei engravidar de novo. E eu engravidei rapidinho. Glória a Deus, vai dar tudo certo. Que legal. Mas o médico virou para mim e disse, Grazi, sua gestação não vai vingar. O beta-HCG no seu organismo, ao invés de aumentar, ele está diminuindo. Eu não sei porquê, mas isso significa que sua gestação, ao invés de progredir, ela está regredindo. E ele falou, eu não tenho o que fazer. E eu tive mais um aborto. Eu falei, Senhor, Deus já fez um milagre. Uma vez Ele vai fazer de novo. Vamos tentar de novo. Afinal, eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio. Vamos tentar de novo. Esperei 1 ano, mais ou menos, e tentamos de novo. E rapidinho engravidei. Nunca tive problema para engravidar, gente. Eu engravidei rapidinho. Fui no médico com muito medo. Coração ok. Tudo perfeito, tudo lindo. A gestação progredindo, mediu o beta-HCG, estava tudo certo. Graças à gestação vai ser perfeita. 12 semanas, fiz aquele translucência nucal, perfeito. E eu, yes, Deus fez de novo, o milagre foi feito. Aí, com 17 semanas, eu fui fazer o ultrassom para ver o sexo do bebê, né? Para ver se era menino ou menina. E o médico me examinou, e ele falou, Grazi, é um menino, mas o seu líquido amniótico está muito baixo. Procura o seu ginecologista e dá uma investigada nisso. E eu fui no ginecologista, ele tinha aparelho de ultrassom também no consultório dele, e ele mesmo examinou, ele falou, Grazi, seu líquido amniótico está muito baixo mesmo para a idade gestacional. Eu falei, e agora, doutor? Ele falou, vai para casa e fica de repouso absoluto. E eu fiquei. 1 semana de repouso absoluto. E eu comecei a ter um sangramento. Voltei para o médico, ele falou, eu vou te internar agora. Vai para o hospital da Unimar, que eu vou te internar, vou te mandar uma carta. Você vai ficar internada. Vamos tentar segurar esse bebê até 26, 27 semanas, para que ele possa nascer. Eu estava de 18.
E ali eu fui internada, e eu fiquei naquele hospital, e eu orava, e eu falava, Senhor, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz brotar água no deserto, pode fazer brotar água no meu útero, o Senhor pode fazer, o Senhor vai fazer. Eu estava com tanta fé, falei, Deus vai fazer esse milagre, eu vou contar, Deus vai ser lindo. O meu filho chamava João, eu falei, o João vai ser um milagre, e vai ser uma bênção. Quando eu cheguei com 21 semanas, eu fazia ultrassom todos os dias, e o líquido não aumentava. Quando chegou em 21 semanas, eu desci para fazer ultrassom no hospital, e o médico que fez o ultrassom, ele falou assim, mãe, seu líquido zerou. Eu falei, uau. E agora? Naquela noite eu subi para o quarto, naquela tarde, né? Eu fiz de manhã, à tarde eu subi para o quarto, e Deus falou assim para mim, você confia em mim? Eu falei, confio, Deus. Ele falou, você me entrega o seu filho? Eu gelei por dentro. E eu falei, eu entrego, Senhor, eu confio no Senhor. Naquela madrugada eu entrei em trabalho de parto e o meu bebezinho nasceu, mas já nasceu sem vida. Ele tinha 21 semanas, era bem pequitiquinho. E aí me tiraram da ala da maternidade, me colocaram no quarto normal, porque eu já não era mais uma gestante. E a hora que eu cheguei no quarto, que caiu a minha ficha, eu chorei. E eu falei, Deus, de novo. É a terceira vez, Senhor. Eu não aguento mais, Deus. Eu não aguento mais perder filhos. Eu não aguento mais. E eu chorava. E ali eu entrei num quarto do luto. Por livre e espontânea vontade. Dos outros bebês eu não chorei o meu luto. Mas desse bebê eu me entreguei. E eu entrei no quarto do luto. E eu só conseguia ouvir a voz da minha dor. E eu ouvi a voz de Deus do lado de fora do quarto, que falava comigo quando eu perguntava. E ali foram 6 meses que eu questionei muito a Deus sobre milagres. Eu falava para Deus, Deus, o Senhor é o único que poderia ter salvado meu filho, o Senhor não fez. Por que que o Senhor não salvou meu filho? Por que que o Senhor não fez o milagre? Deus, por quê? E eu falava assim, Deus, por que eu? E Deus respondia para mim, por que não você? E eu falava, Deus, por que o Senhor me fez passar isso de novo? E Ele dizia, confia em mim. E eu lembro um dia que eu chorei muito, e eu falei, Deus, por que que o Senhor não fez o milagre? E Ele respondeu para mim, eu fiz. Eu falei, como o Senhor fez o milagre? Eu deixei naquele hospital no dia 17 de fevereiro o meu filho, a minha saúde, porque eu tive uma hemorragia na hora do parto, foi um parto normal, e eu tive uma anemia profunda. Eu perdi minhas finanças, porque eu fiquei 50 dias no hospital e o plano não cobria todos esses dias de internação. Eu gastei uma nota para pagar quarto, remédio, e eu perdi a minha fé, Deus. Falei, como o Senhor quer que eu creia num Deus que faz milagres, se eu estou passando por isso pela terceira vez? E Ele disse assim, eu fiz o milagre. E aí Ele me levou a uma música da Eixla. Só para de tocar um pouquinho, Rô, porque senão eu não vou conseguir cantar. E ela fala assim, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. Um milagre sou eu. E Deus disse, acorda, garota, o milagre é você. Se você não morrer, porque a história ainda não acabou.
Eu ainda tenho muito para fazer na sua vida. Sai desse quarto do luto. Sai desse lugar de dor. A sua dor é legítima, mas ela não pode te parar. Sai desse lugar, porque o milagre é você. Levanta, levanta, porque eu ainda tenho muito o que fazer na sua vida. Uou! Oh, a gente não sabe o final da história. A gente sofre porque a gente não sabe o final da história. Mas se você está viva hoje, se você já se decepcionou com alguma coisa que você orou e Deus não respondeu, calma o teu coração, aquieta o seu coração e espere em Deus, porque a história ainda não acabou. E Deus diz para mim, você não é uma vítima, você é uma sobrevivente. Então viva, viva. Seja intensa em tudo que você fizer. Viva, porque a história ainda não acabou. E eu me levantei. E daquela dor saiu 2 musicais que a gente já apresentou aqui na igreja. Daquela dor, daquele milagre. Porque o milagre era eu. Deus estava fazendo o milagre e o milagre era eu. Eu estava viva. E ainda tinha muita história para acontecer. E 3 anos se passaram e nós viemos para Bauru. E aí, eu já estava ficando velhinha, né? Eu tenho essa cara de criança, mas eu já tenho quase 40, tenho 39 anos. E aí eu vim para Bauru, uma mudança de cidade, de casa. Mas eu tinha alguém que me cobrava muito. Eu tenho um filho, o meu mais velho, meu príncipe, o Miguel, e ele falava assim, mãe, ele sofreu muito com a perda do João. E ele falava assim, mãe, o João foi embora porque eu não merecia ter um irmão? Mãe, por que Deus não deixou o João ficar com a gente? E assim, responder as minhas dúvidas era fácil, mas responder as dúvidas de uma criança de, na época, 7 anos, era tão difícil. E eu orei, falei, Deus, eu quero ter outro filho. Eu quero. Mas aí os anos foram se passando, 3 anos se passaram, veio pandemia, veio Covid, e a idade foi chegando. E eu lembro que no dia do meu aniversário do ano passado, de 38 anos, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu orei até hoje pedindo um filho, eu queria ter outro filho, mas hoje eu estou desistindo. Eu estou desistindo desse sonho de ser mãe de 3, quanto mais, né, de 2, quanto mais de 3. Eu falei, Senhor, eu estou desistindo desse sonho, eu abro mão desse sonho, eu entendo que o Senhor talvez queira que eu seja mãe de um filho só, e eu vou ser a melhor mãe que o Miguel pode ter. E eu orei, fiz a minha oração que eu faço todo meu aniversário, lembrando da minha vida, agradecendo, e estava tudo bem. Naquele dia era uma quarta-feira, eu fui na célula, na casa da Pri, que é a célula que eu frequento, e, por cristocidência, a pastora Larissa e o Danilo foram visitar a célula. E aí, no final da célula, a Priscila, gente, é aniversário da Grazi, vamos orar por ela? Vamos aproveitar que a pastora está aqui. Lari, você ora por ela? E a Lari falou, ora, e a Lari pôs a mão na minha cabeça, ela fez aquela oração linda. E ela já estava terminando a oração, de repente ela parou assim, botou a mão na minha barriga e falou assim, Grazi, eu profetizo que você vai gerar filhos de novo. E eu na minha cabeça assim, mal sabe ela o que eu orei de manhã, Deus. Aí ela falava assim, Deus vai abrir o seu ventre, Deus está te curando, Deus está te restaurando hoje. E eu falava amém no automático, né? Eu estava assim, amém, amém. E na minha cabeça eu estava assim, Deus, eu já desisti. Deus, eu já desisti desse sonho, eu já desisti de viver isso. Imagina, eu não vou engravidar de novo, eu estou fazendo 38 anos, vou engravidar com quantos anos? Falei, você é vó do meu filho. Eu fazia um drama, né, gente? Meu marido falava, linda, você está nova ainda, calma. Mas para mim, eu já estava com bengala na mão. E eu falei, Deus, eu já desisti. Mas Deus começou ali, através da palavra da Lari, a movimentar algo no meu coração. Eu falo para ela que ela me emprestou a fé que eu não tinha mais. Ela tinha uma fé que toda vez que eu entrava naquela porta, ela falava assim, Grazi, você vai ter filho. Eu chegava aqui para cantar, ela falava alguma coisa de milagre, ela já olhava para mim e falava, é você. E ela profetizava na minha vida e falava, Deus, essa menina tem mais fé que eu. Falei, eu já desisti, Deus. Mas Deus começou a me movimentar no meu coração, algo que já tinha apagado, que é o que Deus vai fazer no seu coração nessa noite. Ele vai começar a movimentar as águas de novo, que já estavam apagadas, porque Ele vai começar a fazer milagre nessa igreja. E você tem 2 opções, ou senta e assiste, ou vive o que Ele vai fazer. Porque Ele vai fazer.
E Deus começou um processo, porque afinal de contas meu coração estava duro, fechado, igual uma pedra. E Ele começou a me questionar algumas coisas. Ele falava assim, por que você quer ter outro filho? E sabe o que eu respondi para Deus? Não sei. Eu pedia um milagre que eu nem tinha propósito para aquilo. Eu falava, Deus, eu não sei. E Deus falou assim, começa a se perguntar por que você queria ter filho. E as respostas começaram a vir. E foi difícil ouvir as respostas. Porque primeiro eu queria ter filho para provar para as pessoas que eu conseguia. Que eu podia ter filhos. E Deus falou, motivação errada. Muda o seu coração. Deus perguntava de novo, por que você quer ter filho? E eu falava, Deus, eu quero ter filho para tapar um buraco no coração do meu filho, mais velho. Ele falou, motivação errada. Quem tapa o buraco do coração do seu filho sou eu. E não as coisas, e não você. Motivação errada, muda o seu coração. E Deus começou um processo no meu coração. Até que um dia, Deus perguntou de novo para mim, por que você quer ter filho? E eu falei, Deus, eu não tenho mais resposta nenhuma, eu não sei. Ele falou, você já pensou que os seus filhos têm uma vida, têm um propósito, e que eu tenho um sonho para seus filhos? E eu falei, uau. Eu falei, Deus, eu sei, porque eu quero ter filhos, porque eu quero gerar homens, na época eu não sabia se era homem ou mulher, homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo, para glorificar o seu nome. E Deus falou, motivação certa, agora você vai viver o seu milagre. E aí, eu vim para a Semana da Virada, que pega essa palavra, hein? Não perca a Semana da Virada. E foi muito interessante que eu fui escalada todos os dias. Era o Rodrigo que fazia escala ainda. Eu fui escalada todos os dias para a Semana da Virada. Eu falava, nossa, gente, não tem um dia de folga. Mas Deus queria falar comigo. E na segunda-feira eu vim. E tinha um pastor aqui, se eu não me engano, ele era de Santa Catarina, né? O Júnior. E ele veio, e eu lembro que ele começou a pregar, e ele começou a contar a vida dele. Eu sou o Júnior, sou casado, tenho 3 filhos. Eu, tenho 3 filhos. E aí ele começou a contar que a esposa dele não podia ter filhos. E ele usou uma frase que, se você me perguntar hoje o que ele pregou depois dessa frase, eu não sei mais. Porque essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Ele disse assim, olha, minha esposa não tinha saúde, mas ela tinha um Deus e uma promessa. E eu falei, Deus, eu não tenho saúde para gerar um filho, mas eu tenho um Deus que tem saúde. E eu falei, é nesse Deus que eu vou me apegar. Eu falei, nossa, acho que Deus quer realmente me dar um filho. Eu falei, acho que a Lari realmente tinha razão. E isso foi na segunda-feira, foi no dia que a gente estava orando por janeiro e fevereiro. Guarda isso no coração, que vocês vão entender depois. A semana passou, sexta-feira chegou, nós estávamos orando por setembro e outubro. O pastor Marcelo Toschi estava aqui. E ele pregou e ele contava uma história, ele contava outra. Eu falava, Deus, onde que esse pastor vai chegar? Sabe assim, uma pregação que você não conseguia ver Eu falei, onde que ele vai chegar? De repente ele parou, no meio da pregação. E ele falou assim, Deus está me falando, ele falou sobre outras coisas também, que Deus foi mostrando para ele. Ele falou assim, Deus está me mostrando um casal, e Deus vai dar filhos para esse casal. No meu coração eu pensei, não sou eu. Tem outros casais aqui na igreja que eu sei que estão tentando há muito tempo e não tem nenhum. Falei, egoísmo meu, Deus, pegar essa palavra para mim. Falei, não, deve ser para o fulano, deve ser para o ciclano. Eu acabei de pensar isso, o pastor Marcelo falou assim, e é um casal que já tem um filho. Eu falei, uau! Está lá no YouTube, gente. Pega a Semana da Virada da semana do ano passado, vocês vão ver. Sexta-feira, pastor Marcelo. Ele falou, é um casal que já tem um filho. E ali eu comecei a chorar, e eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Acabou o culto, a Lari correndo. É você, você viu? Deus falou com você. E eu falei, Deus falou comigo. Eu chorava. E eu recebi aquela palavra. Quando foi no sábado, eu estava escalada de novo. Só que no sábado o Danilo falou assim, não quero que ninguém suba no púlpito antes de passar na sala, era de cura? Era sobrenatural. Antes de passar na sala do sobrenatural. E quem estava no sábado? Aí vai eu na sala do sobrenatural. E foi muito engraçado que eu entrei na sala, só tinha milha, assim, tinha várias pessoas na sala e você escolhia uma pessoa que orava por você. E eu cheguei perto da Mili e falei, é nós. A Mili ficou parada na minha frente, assim, sei lá, uns 5 minutos. E ela não falava nada. Ela não orava, não falava nada. E eu desesperada, porque o horário estava dando. E eu falava, meu Deus, vai começar o culto. E ela não falava nada. De
De repente a Mili começou a chorar, e chorar. Eu falei, Jesus, e agora? O culto vai começar. De repente ela me abraçou e falou assim, Grazi, Deus... E ela não sabia nada disso que eu estou contando aqui agora. Viu? Ela falou assim, Grazi, Deus está me mostrando que você vai engravidar de novo. Mas você vai ter que ter muita fé. Muita fé. E ela chorava e falava, eu sei de tudo que você passou, mas você vai ter que ter muita fé. Muita fé. E ela só falava isso, você vai ter que ter muita fé. Muita fé. Deus vai te dar um filho, mas você vai ter que ter muita fé. Nos meus momentos mais críticos, eu lembrava da voz da Mili falando comigo, você vai ter que ter muita fé. E eu tomei aquela palavra da semana da virada, e eu sei que Deus vai distribuir palavras nessa semana da virada. Se você estiver ligada, você também vai receber e você vai viver o seu milagre. Quando foi em janeiro, nós fizemos uma reunião com as meninas da equipe, e a Fer chegou para mim, estou grávida na reunião, não sei o quê. Aí, na hora, assim, meu coração, eu falei, tá vendo, Deus, não era eu, era a Fer também já tem um filho. Aí ela falou assim para mim, você quer, Grazi? Aí eu falei, eu quero. Ela falou assim, então receba a porção dobrada. Você lembra disso, Fer? Ela falou assim, então receba a porção dobrada. Eu falei, amém. Quando foi em fevereiro, atrasou tudo, mas eu falei, eu estava assim, correndo com algumas coisas, eu falei, deve ser porque eu estou ansiosa com algumas coisas. E atrasou. E meu marido falou assim para mim, você está grávida? Eu falei, não estou grávida, imagina, está na correria, nem estamos tendo tempo de treinar direito. Falei, não estou grávida. Aí um dia o Miguel deitou a cabeça no meu colo, meu filho, ele falou assim, mamãe, tem neném da sua barriga. Falei, é, filho? Amei, achei que era coisa de criança. Ele falou assim, e são 2. Aí eu falei, hã? Aí eu falei, amei, filho, mas nem tchum. Aí até ele brincou assim, aí ele começou a rir e falou, se for 3. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E aí o meu marido falou, você está grávida, você está grávida. Ele comprou o teste, nem fui eu. Chegou à noite, ele falou, toma, faz que você está grávida, você está grávida. Eu falei, não estou, vou fazer, você vai ver. Ele comprou 2 testes. Eu fiz o primeiro, positivo. Falei, ai, Jesus. Aí fiz o segundo, positivo. Falei, o sangue de Jesus tem poder agora. E não é que a palavra foi verdade. Falei, eu vou ligar para a Larissa, a culpa é dela. E Deus encheu o nosso coração de alegria. E eu falei, glória a Deus, eu vou ter um filho, eu vou ser mãe de 2. Que delícia, Deus, eu aceito, eu vou ser mãe de 2. E eu falava, Deus, o Senhor não me deve nada, mas o Senhor me deu a sua graça. O Senhor não me deve nada, Deus não me devia nada. Ele já fez tudo por mim, Ele já morreu na cruz, Ele me sustentou, Ele me manteve viva, Ele já fez tanto milagre. Eu falei, Deus, o Senhor não me devia nada, mas obrigado pela sua graça, que me deu a oportunidade de ser mãe de novo. E eu feliz da vida, eu vou ser mãe de 2, eu vou ser mãe de 2, que delícia. E eu fui fazer o meu primeiro ultrassom, ai, que delícia, eu vou ser mãe de 2, né? Fui com medo, porque eu já tinha a sombra do passado, né? Fui com o meu coração assim na mão. Chegamos lá, fizemos o ultrassom e o médico falou assim, eu não estava vendo a tela, né, do ultrassom, ela estava virada assim para lá, e ele estava aí, meu marido estava vendo a tela. E ele falou assim, legal, são 2. Eu falei, esse médico está brincando comigo. Eu falei, o senhor está de palhaçada, doutor? Ele falou, não, são 2. E começou a fazer o exame. Ele falou, batimento cardíaco do feto 1. Pôs lá, tutum, 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 tutum. Tantos batimentos, mediu, tunanana. Aí virou para a moça, para a enfermeira do lado, batimento cardíaco do feto 2. Tutum, 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 tutum. E eu assim, eu falei, ele pôs no mesmo e está me zoando. Eu falei, ele pôs no tirou, pôs no mesmo. Eu falei, está me zoando. Aí eu falei para ele, doutor, para de zoar com a minha cara. Eu falei, você vai me matar do coração. Ele falou, eu não estou brincando com você. E ele virou a tela assim para mim. Estava lá, os 2. E eu falei, meu Deus, aquele dia o chão sumiu. Eu não conseguia descer da maca, a hora que ele acabou o ultrassom. Eu tremia. E eu falava, e agora, Deus? São 2. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu chorava, porque eu falava, a mulher que não conseguia gerar um filho, como ela vai gerar 2? Eu falei, eu não conseguia segurar um filho na barriga, Senhor, como é que eu vou segurar 2? E Deus falava assim, você não tem saúde, mas você tem um Deus e uma palavra. Você não tem saúde, mas você tem um Deus e uma palavra.
Eu tinha um Deus e uma promessa. Porque às vezes a gente fica querendo pôr palavras na boca de Deus. A gente inventa que Deus ia fazer por nós, e aí Deus não faz, a gente fica assim, Deus não fez, mas Ele não falou que ia fazer. Você que achou que Ele ia fazer. Mas dessa vez, eu tinha uma palavra, estava gravada. E eu falava, Deus, está gravado, o Senhor falou. O Senhor usou a Larissa, o Senhor usou a Mili. Vai acontecer. E não foi uma gestação fácil. Eu tenho alguns problemas de saúde, e eram 2, que agravava mais. Então, assim, a minha gestação, eu passei quase toda deitada. Eu tive que ficar em repouso a gestação quase toda, para segurar esses meninos, que eram 2. E eram 2 meninos. E eu sempre falei ao Senhor, Deus, eu quero ter 3 meninos. E Deus, Ele é um Deus de detalhes. E Ele me deu 3 meninos. E a gestação dos meninos foi difícil, mas foi curtida. Eu curti muito. A minha barriga, o Miguel, meu filho, curtiu muito. Mas aí, com 32 semanas, minha pressão começou a subir. Subir. Eu falei, ai, Jesus, de novo não. Vai dar certo. E eu fui para o hospital, fiquei 1 semana no hospital, normalizou minha pressão, mandaram eu de volta para casa. Pode ir para casa, está tudo bem. Eu cheguei em casa, eu moro no 2º andar, então eu subi a escada, não tem elevador no meu prédio. Na hora que eu cheguei no último degrau da escada, eu senti uma pontada e uma dor, que eu não conseguia subir o próximo, não conseguia dar o próximo passo. Meu marido me ajudou, eu entrei e falei, vou tomar um banho que passa. Eu tomei um banho, essa dor não passava, e foi aumentando, e aí eu percebi que eu estava tendo contração. Eu estava de 34 semanas. Eu falei, vamos ter que voltar para o hospital. E eu voltei para o hospital correndo. E eu achei que no hospital eles iam me dar uma injeção para inibir as contrações e tentar segurar até 37 semanas, que era o ideal para gemelar, né? Porque gemelar não vai até 40 semanas. E eu achei isso, fui lá, tranquila. Chegou lá, o médico me examinou. Ele falou assim, mãe, você está com 6 dedos de dilatação. Toma essa camisola, entra ali que nós vamos resolver. Eu falei, o quê? Ele falou, nós vamos resolver. Eu falei, o que é resolver, doutor? Ele falou, nós vamos tirar as crianças. Eu falei, agora? Ele falou, agora, e rápido. Ele falou, porque eu não posso deixar você ter parto normal, porque corre o risco de nascer um e o outro ficar. E você perder um dos meninos. Corre o risco de você ter uma eclâmpsia, corre o risco... Ele foi falando um monte de coisa que podia acontecer. Ele falou, então, eu preciso fazer uma cesárea em você agora. E aí foi tudo muito rápido. Eu coloquei a camisola do hospital, pulsaram minha veia, me colocaram numa maca. E eu lembro de a enfermeira subia assim, a rampa correndo comigo. E eu gemendo de dor. E ela falava, não faz força não que vai nascer aqui. E eu fui correndo, e foi tudo muito rápido. E os médicos me perguntando o que eu tinha, se eu tinha pressão alta. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Sei que na hora do parto eu fiquei tão nervosa com essa afobação toda, que minha pressão foi a 20, sei lá quantos. E eles me deram medicação para baixar a pressão, para controlar. E os meninos nasceriam, eu preocupadíssima com os meninos, né? Porque, afinal de contas, eu já tinha perdido 3. Eu falava, Deus, eu não quero perder mais nenhum. E gemelar sempre tem, né, algum probleminha, sempre nasce com o pulmão não tão formado, vai para o TI, fica no TI. Então, assim, eu já estava esperando o pior. Eu falei, meus meninos estão nascendo de 34 semanas, Senhor, como é que eles estão? Mas eles nasceram berrando, a plenos pulmões. E nasceu primeiro o Rafael e gritava. E eu falava, glória a Deus, meu filho está bem. E o segundo, o Daniel, ele nasceu empelicado. Sabe quando nasce dentro da bolsa? Mas na correria ninguém tirou uma foto, gente. Nem o médico não tirou uma foto. Porque eles estavam com muita pressa, eles precisavam me fechar rápido, porque minha pressão estava oscilando demais durante o parto. E o Daniel nasceu e chorou, e trouxeram, e eu vi aquela alegria. O meu milagre chegou e eu estava tão feliz com os meus pequenos milagrinhos ali na minha frente. Eu era mãe de 3, os meus filhos nasceram, não precisaram de UTI, eles estavam bem, eles estavam fortes. E eu glorificando ao Senhor, mas mal sabia eu que eu ia ter que ter muita fé. Deus avisa, Deus avisa. E eles me fecharam rápido e eu fui para a sala de pós-parto. E na sala de pós-parto começou o meu maior milagre. Meu marido estava com um dos meninos no colo e a enfermeira com o outro. E, de repente, meu marido olhou para mim, olhou para a enfermeira, olhou para mim e falou assim, enfermeira, ela está passando mal.
E a hora que eles olharam para mim, eu estava virando o olho, assim, sem ar. Ela correu, ela saiu da sala, colocou um dos meninos, eu não sei quem era, né? Colocou um dos meninos no berço e saiu correndo. Isso que eu estou contando para vocês, me contaram, tá? Porque eu não lembro, eu não sei de nada disso. E ela saiu correndo e o Francisco ficou com um dos meninos no colo, assim, o que eu faço? Nisso entrou um monte de médico no quarto, o médico que tinha feito o meu parto. E aí, a hora que eles puxaram o lençol, eu estava tendo uma hemorragia. E eu tive uma hemorragia muito grande, e minha pressão começou a cair. E aí me deram adrenalina e me ressuscitaram ali. E aí tudo se acalmou, que bom, ela vai ficar bem. Fiquei ali em observação até... Os meninos nasceram 1h40 da manhã. Eu fiquei lá até 6 da manhã, e 6 da manhã me mandaram para o quarto. A hora que eu cheguei no quarto, tá tudo bem. Estava o Francisco com os dois, um no berço e outro no colo. De repente, eu apaguei de novo. E o Francisco gritou, enfermeira! A enfermeira entrou correndo, porque já sabia o que tinha acontecido lá na sala de pós-parto. E foi aquele alvoroço, e entrou e chama médico, e vem enfermeira, e dá injeção de adrenalina. E eu lembro assim, de alguns relances da voz dela, dizendo assim, Grazi, fica comigo, abre o olho, Grazi, reage. E eu lembro da voz dela gritando, reage, Grazi, fica comigo, olha os seus filhos, fica comigo, reage. A minha pressão foi a 6/3. E ali eu voltei. Meu marido fala que ficou viúvo 2 vezes. Ele falou, linda, você realmente morreu ali na minha frente. Eu vi você apagando assim. E aquele monte de médico e enfermeiro e te pegando veia e pondo remédio. E de repente eu voltei. Eu voltei e eu comecei a inchar, reter líquido. E nessa segunda vez eu também tive outra hemorragia, né? Eu tive esses apagões por causa de muita hemorragia. Eu perdi muito sangue. Então eu estava com uma anemia muito profunda. E o médico falou, olha, você vai ter que tomar bolsas de sangue. Normalmente as pessoas tomam 1, 2, eu tomei 5. E eu tomei 2 e as veias do meu braço estourou. Eu não tinha mais veia para pegar. Eu tomei num braço, depois tomei no outro. Mas a minha veia estava muito fraca. E eu não sabia, agora eu sei, que o meu corpo começou a entrar em falência por causa da anemia. Porque aí o sangue, acho que não tem oxigênio suficiente para os órgãos funcionarem. Mas eu não sabia de nada disso, fiquei sabendo depois. Então eu tinha uma falta de ar muito grande. E eu falava, acho que eu estou com alergia, mas não era. Eram meus órgãos falhando. E a cicatriz da minha cesárea começou a vazar sangue. E vazar sangue. Isso foram alguns dias, tá? E eu lembro que, acho que na primeira noite que eu estive lá, a Lari foi me visitar. E ela foi toda feliz. Ai, vamos ver os gêmeos, ai, eu adoro criança. A hora que ela me viu, ela fez assim. Então, Grazi, como é que você está? Ela, assim, ela deu uns 5 minutos, acho que ela se recuperou. Porque eu estava horrível, gente. Eu estava horrível. E, eu vou mostrar, porque a Lari falou que é para mostrar, mas... Põe a foto aí, Júlia. A foto de como eu fiquei no hospital. Ixi, está mais horrível ainda, está distorcida. Mas eu inchei, que eu parecia que eu tinha dormido numa caixa de marimbondo. A minha boca inchou, meu olho inchou. Eu estava retendo líquido e vazando sangue pela cicatriz. E o médico falou, ele falou, vamos levá-la para o centro cirúrgico de novo. Eu voltei para o centro cirúrgico 5 dias depois. Eu tive que refazer a minha cesárea. Eles me abriram de novo. E eu morrendo de medo. E eu falava assim, doutor, se abrir de novo, eu não volto mais. Se na primeira vez eu já fui embora 2 vezes, o que vai acontecer comigo? Ele falou, não, mas nós precisamos reabrir, nós precisamos ver o que está acontecendo. Me reabriram, fecharam, tomei a raca, tudo de novo. Quando eu subi para o quarto, eles colocaram como é que chama, Pri? Do dreno. Não, fora o dreno. A bolsa do xixi. A sonda. Colocaram a sonda e colocaram um dreno também. E um acesso central. Ajuda aí, Pri.
Colocaram um acesso central no meu pescoço, porque as minhas veias... Na verdade, eles já estavam me preparando para me mandar para o UTI, mas eu não sabia. E aí eu subi para o quarto, e a enfermeira toda hora vinha, olhava a bolsa, não tinha xixi. Dali uma hora ela vinha, olhava a bolsa, não tinha xixi. Não tinha xixi. E eu lembro que a Pri foi me visitar, e a Pri vive no meio nessa área, né? E depois ela me contou, ela falou, Grazi, quando eu saí do hospital eu chorei, porque eu sabia que seu rim tinha parado de funcionar. E o meu rim parou de funcionar. Eu fiquei 2 dias com o rim parado. E aí os médicos começaram a me preparar para ir para o UTI, porque na maternidade, eu estava na maternidade Santa Isabel, né? E lá não tem UTI para mim, tem UTI só para os nenéns. Então eles teriam que me transferir para o estadual. E eles começaram a me movimentar, me tiraram do quarto, me levaram para uma outra sala. E aí eu lembro que tinha 2 médicos e umas 5 enfermeiras em volta de um computador, e eu deitada na sala, e ele falava assim, cadê o exame dela? Cadê o exame tal? Cadê o exame tal? Aí ele falava assim, com isso aqui eu não consigo mandar ela para o TI. Com isso aqui eu não consigo. Eu não sei o que aconteceu. Os meus exames sumiram do histórico do hospital. Eu sei o que aconteceu. Deus tinha um milagre para fazer. E o médico falava assim, o que eu faço agora? Ela precisa ir para o TI. E eu escutando tudo. Ele falou assim, já sei. Um outro médico falou, eu já sei. A gente deixa ela em coma e manda ela entubada. Porque daí eles vão aceitar ela lá. E eu gritei na sala. Eu falei, não! Do jeito que eu estava, eu gritei, não! Aí que eles se deram conta de que eu estava ouvindo tudo. Aí o enfermeiro virou e falou, não, fica calma, fica calma. O médico está brincando. E aí eles me mandaram de volta para o quarto, porque não tinha exame suficiente para me levar para o UTI. Naquela noite, a Lari foi lá também, de novo. A Lari ia lá quase todo dia. E ela entrou lá, ela falou assim, Grazi, nós cremos no seu milagre. Ela sabia, eu não sabia o que estava acontecendo. E ela falou assim, Deus vai fazer um milagre. E, de repente, eu comecei a ouvir vozes. Eu via muitas vozes dizendo, Deus, cura a Grazi. Deus, faz o seu milagre. E a Lari falava assim, Grazi, escuta. As mulheres da igreja se reuniram e elas estavam em volta do hospital orando por mim. E eu ouvi aquelas vozes e o quarto se encheu da presença de Deus. E naquela noite eu chorei, eu falei, Deus, que coisa linda. Eu vi a igreja de Atos ali de novo, orando, buscando por milagre, por um milagre sobrenatural. A Pri dizia para mim assim, Grazi, depois, né, ela falou, Grazi, era só um milagre. Porque você ia precisar fazer hemodiálise. E a gente nem sabia se seu rim ia voltar a funcionar. E eu ouvi aquelas vozes e a minha fé foi crescendo. E eu falei, Deus, eu não tenho saúde, mas eu tenho um Deus que tem saúde. Eu tenho uma promessa. Eu não vou morrer, Senhor. O Senhor disse que eu teria os meus filhos. E eu vou criar os meus filhos. Eu não vou morrer aqui nesse hospital. Eu não vou morrer. Naquela madrugada, eu comecei a sentir uma dor na bexiga. E eu falei, chamei a enfermeira e falei, enfermeira, eu estou com muita dor. Aí eu falei assim, eu quero muito fazer xixi. E eu estava com a sonda ainda. E ela falou assim, tenta ficar de pé. E eu estava muito inchada daquele jeito que vocês viram. A hora que eu levantei, fez assim, ó. A bolsa encheu assim, ó, de uma vez. E eu lembro que meu marido fez assim, glória a Deus! Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas ele tinha. E ele falou, glória a Deus! E o meu rim voltou a funcionar, sem hemodiálise, sem eu ir para o TI. Milagrosamente. Porque tinha uma igreja orando por mim. Porque tinha mulheres que criam num milagre. Oh, eu não sei se você frequenta a nossa igreja, se você não frequenta, mas esteja junto. A gente vive milagres em unidade. A gente não vive milagre sozinho. Porque o milagre não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele quer fazer. Tem a ver com o que Ele quer fazer na sua vida. E o meu rim voltou a funcionar. Depois daquele dia, minha pressão começou a normalizar. Eu não tinha mais picos de pressão.
A minha anemia que não... Eu tomei 5 bolsas de sangue e continuava assim, 4. A hemoglobina, 3. Ela não subia de jeito nenhum. Depois daquele dia foi para 10. E eu precisava de 12 para sair do hospital. E aí ela chegou a 12. A hemoglobina. E aí começou tudo a dar certo. E eu falei, eu vou embora, graças a Deus. E eu estava com um dreno na cicatriz da cesárea. O dreno já não estava vazando mais nada. E eu falei, acabou, Senhor, a minha luta. E eu fui para casa com os meus bebês lindos. Cheguei em casa, eu tive uma febre no mesmo dia. Uma febre enorme, de quase 40 graus. E, de repente, começou a vazar pus pela cicatriz da cesárea. Tinha infeccionado de novo. A abençoada da cicatriz. E volta o cão arrependido. E volta eu para o hospital. Só que sem os meus meninos agora. Eles ficaram em casa. Amamentar eu já não tinha conseguido mesmo, porque eu tomei muito antibiótico nesse período. Meu leite secou. Falei, então deixa eles em casa. E eu fiquei mais 7 dias no hospital. E eu lembro que eu falava assim, Deus, por que eu voltei, Senhor? E eu lembro que o pessoal continuava orando aqui por mim. E nesse período tinha mais pessoas internadas. E acho que foi a Mili que foi lá e falou comigo, falou, Grazi, estava tendo conferência de cura. Era de cura, né? Era. E a Mili saiu da conferência e falou assim, Grazi, Deus mandou eu vir aqui. Eu falei, amém. Ela falou, nossa, você não sabia. E ela me contou como é que foi o culto. E ela falou assim, olha, eu não sei quem mais, teve uma visão. E viu que viam tochas de fogo, né, nos hospitais. E eu falei, eu entendi porque eu voltei aqui. Roda-moinho, né? Tinha roda-moinho nos hospitais. E eu falei, eu entendi porque eu estou aqui, Jesus. E aí, cada noite que eu passava no hospital, às madrugadas, eu passava no corredor orando. E eu falava, Senhor, o Deus que me curou vai curar as pessoas que estão aqui. E eu andava naquele corredor, e eu orava, e eu orava. E eu falava, Deus, o Deus que me curou vai passar nesse lugar. E eu orava por cada mãezinha que estava ali. Eu falei, eu entendi porque eu voltei porque eu preciso orar. Eu preciso orar. E eu comecei a orar. E eu orava com as enfermeiras, e eu orava com quem entrasse no quarto. Eu falava, vem aqui que eu vou orar. Até tinha uma menina dando trabalho lá no hospital, e a enfermeira falou assim, põe com a Grazi que ela resolve. E colocaram a menina comigo, e a menina deu piti lá, e eu falei, vamos orar. Eu falei, eu sei porque eu estou aqui. Tanto que o hospital inteiro me conhece, todo mundo me chamava pelo nome. E aí tem uma enfermeira, ela chama Glória, né? Ela chamava ela de Glorinha. E ela falou assim, Grazi, eu creio no seu milagre. E ela falou assim, eu vou fazer seu curativo todos os dias. E ela ia lá e fazia meu curativo e escrevia. Ela foi um dia e ela tinha que apertar, né? Drenar para sair todo o pus. E ela drenou e falou assim, Grazi, não saiu nada. E ela apertou de novo, Grazi, não saiu nada. Aí eu falei, Glorinha, aperta isso daí, que eu quero sarar, eu quero ir embora para minha casa. E aí chegou uma outra enfermeira que estava sempre indo lá, ela nem era da ala, mas ela me conhecia, e ela pôs a cabeça na porta e falou assim, Grazi, vim te ver. Eu falei, entra aqui, vem ver o milagre. Aí ela entrou e apertaram as duas, uma apertou, outra não saiu nada. A Glorinha virou para mim e falou assim, Grazi, você está curada, acabou. E ela fez o curativo e escreveu no esparadrapo que põe por cima, ela escreveu assim, Deus é fiel, e colou na minha barriga. E eu falei, eu tomo posse, Glorinha, Deus é fiel, eu estou curada, eu não vou voltar mais nesse lugar. E aí eu precisei ficar mais um dia para ter certeza. E no outro dia ela veio, fez o curativo. Ela falou, Grazi, você não tem mais nada, você está curada, em nome de Jesus. E escreveu esse versículo que eu li para vocês aqui. Ela colocou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E colou na minha barriga. E no dia seguinte eu recebi alta. E eu estou aqui para contar para vocês o que Deus faz. O Deus que faz milagres, o Deus que opera milagres ainda está vivo. Ele ainda está aqui. Ele quer fazer milagres na sua vida. Milagres. De repente você acha que o milagre é na vida do outro. Deus está fazendo um milagre em você. Deus está curando você. Eu passei por tudo isso. Porque Deus precisava curar o meu ego, curar a minha alma. A cura não é só física. Às vezes Deus precisa curar por dentro primeiro, para você viver um milagre por fora. Às vezes Deus precisa curar através do perdão. Às vezes você precisa liberar o perdão para alguém, para que isso seja a porta para a cura entrar na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas, assim como Ele fez comigo. Ele é um Deus de detalhes. E assim como eu queria ser mãe de 3, eu sou mãe de 3. Do Miguel, do Rafael e do Daniel. Põe aquela foto, Júlia, que está nós 5.
E essa foto que a Júlia vai pôr está distorcida. Mas foi o dia que nós voltamos do hospital. E meu marido parou o carro na garagem. E ele respirou fundo assim e falou: glória a Deus, porque estamos nos 5 aqui. Não perdemos ninguém. O Senhor sustentou a todos nós. Os nossos bebês estão vivos. A minha esposa está viva. E o Deus que eu sirvo é vivo e faz milagres. E Ele fará muito mais nessa igreja. Eu creio que isso é só o começo. Isso é só o começo do que Deus vai fazer. Assim como nós vivemos isso lá na PIB de Marília, nós vamos viver aqui. Vocês vão ver paralíticos andarem. Vocês vão ver cegos verem. Vocês estão vendo uma mulher estéril ser mãe de filhos. De 3 filhos saudáveis, lindos. Deus é um Deus de milagre. Ele não nos deve nada, mas Ele faz porque nos ama. Ele faz porque Ele quer ver o nome dEle ser glorificado na nossa vida. Ele nos cura, Ele nos restaura. Gente, antes da gente louvar ao Senhor, para Deus quer motivar ainda mais a sua fé. E a gente tem mais um testemunho. Amém? Meninas, podem sentar, porque é sério, vai valer a pena. Acalma seu coração. Já manda uma mensagem para o marido. Se resolve com Deus aí, que já já eu chego. Eu queria chamar aqui a Luísa. Vem, Luísa. A Luísa, ela vai contar um testemunho para vocês. Essa princesa, ela é muito preciosa. Não sei quantas aqui já tiveram o privilégio de conversar com ela. Ela não quer subir, ela está com vergonha, tá, gente? Por isso nós vamos ficar aqui embaixo. Eu combinei com ela, ela disse que só ia dar o testemunho daqui de baixo. Então, ela vai compartilhar com vocês o que Deus fez na vida dela. Na quinta-feira, a minha mãe estava sentada lá na loja. Aí eu falei um monte de perguntas para ela. Aí eu falei uma pergunta para a mamãe. Se ela gosta mais de Deus ou de mim, ela não soube responder. Mas eu falei que ela tem que gostar mais de Deus, porque Ele que me fez. O que aconteceu no domingo, quando a gente veio para a igreja? Eu tô aqui com você. O que aconteceu? Você quer ajuda? Posso falar? No domingo, isso foi na quinta-feira, no dia 3/11, a hora que você quiser falar, tá? E nós estávamos na loja e ela começou a me fazer perguntas. E ela, entre essas perguntas, ela perguntou: mamãe, de quem você gosta mais, de mim ou de Deus? E eu não soube responder. E ela ficou brava e disse que eu tinha que ter respondido que era de Deus. Mas eu olhei para ela e falei que eu não saberia viver sem ela. E ela falou: mamãe, isso é Deus quem decide. No domingo nós viemos para a igreja e ela passou mal. Quer falar? E aí começou, né? Ela foi diagnosticada com meningite bacteriana e nos meus dias de desespero, ela olhava para mim e falava: mamãe, é Deus quem decide. Todos os dias. E ela pedia para eu orar por ela. E uma das noites ela estava com muita dor, mesmo sendo medicada. E ela falou: mamãe, ora. E eu abri a Bíblia, né, nesse dia. Você lembra o que caiu? Quer falar? Fala a passagem. Caiu numa passagem de Mateus, não vou lembrar agora qual era, mas onde dizia que aquele que ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E naquele momento, me veio a quinta-feira, quando eu não soube responder. Eu tinha colocado meu amor por ela acima do meu amor, né, por Deus. E eu entendi. E pedi perdão e falei: eu entendi, ela é sua.
Antes de ser minha, ela é sua. Mas tenha misericórdia de mim, me permita cuidar do que é seu. E aquela noite foi a primeira noite que a Luísa dormiu sem dor. E todos os dias ela olhava e repetia a frase: é Deus quem decide. Os dias foram passando e ela só foi melhorando. No dia que ela recebeu a alta, que o médico disse para ela: você vai poder ir para casa, ela olhou para ele e falou: eu vou poder ir para a igreja? E eu tinha dito: filha, eu acho que ele não vai deixar. Na verdade, eu queria proteger, né? Não queria sair do hospital e vir direto para a igreja. Queria guardar num potinho ali um pouquinho. E aí ela falou para ele: porque minha mãe disse que você não ia deixar. E ele falou: você deve ir para a igreja. Aí ela olhou para ele e falou: é porque Jesus me curou, né? E olhou para mim e falou: eu não disse, mamãe, que é Deus quem decide? Você não era digna dele, mas você aprendeu a lição. E aqui estamos nós, né? Aprendi a lição. Né, filha? E é isso. Gente, eu não sei se nós temos algumas pessoas da área da saúde, mas meningite bacteriana, ela não é uma coisa que geralmente se recupera em uma semana. Geralmente é um processo mais longo, né? Uma recuperação. Ela é uma doença muito agressiva. Mas o que nós vivemos com a Luísa foi um milagre. Nós vimos mesmo o poder de Deus na vida dela. Ela foi internada, a igreja se levantou e nós oramos por ela e a gente viu uma recuperação sobrenatural. Foi algo lindo que Deus fez na vida dela. E nós escutamos milagres aqui, né? Que milagre lindo, cadê a Graça? Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Eu quero que você aumente a sua fé. Se coloque de pé agora. Apaga as luzes, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que... A Graça já te fez refletir a respeito dos milagres que você já viveu. Mas eu quero que você traga à sua mente agora o milagre que você ainda quer viver. Então, comece a pensar nesse milagre agora. Comece a orar e dar nome para esse milagre. Fala: Deus, esse é o meu milagre. Eu recebo esse milagre na minha vida, Deus. Aumenta a minha fé para que eu possa viver. Aumenta a minha fé para que eu possa conhecer e provar da tua fidelidade, do teu amor, do teu poder. Pai, em nome de Jesus, eu quero viver o meu milagre. Comece a orar, comece a declarar.